Shalom, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Adrian Cândido e hoje aqui nesse vídeo eu quero trazer para você algo muito importante da primeira praga do Egito. Com certeza você já ouviu falar das 10 pragas do Egito, mas algo que eu vou falar para você aqui nesse vídeo é algo que vai impactar a tua fé. Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai ouvir algo que vai edificar você. Então, neste momento, eu peço desde já para que você possa curtir esse vídeo. Se você puder se inscrever, já se inscreve nesse canal, me ajuda aí para que eu possa estar postando mais vídeos como esse, através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai edificar a tua fé através desse vídeo, amém? Então, eu quero falar para você aqui, no livro de Êxodo, no capítulo de número 7, ali onde fala no versículo de número 19, quando Deus ele dá ordem ali, ele passa uma direção para Moisés e para Moisés falar com Arão. E ali eles então vão se apresentar para o faraó. O faraó é um título de rei do Egito. Então a gente vai entender aqui algo muito importante. Fica comigo aqui nesse vídeo. Versículo 19. Disse mais Yahvé a Moisés: diz a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. É muito profunda essa palavra. Essa palavra é muito, muito profunda. Então, geralmente a gente chama pragas, as 10 pragas do Egito. Geralmente a gente fala e a gente pensa como pragas. Só que esse Deus que nós servimos não é um Deus que faz uma praga. Esse Deus não é um Deus que joga praga. Esse Deus, primeiramente, se você é cristão ou não cristão, Deus não é um Deus de fazer uma praga para alguém. Deus não é um Deus maligno. Deus é um Deus da verdade. Geralmente a gente chama as 10 pragas do Egito, porém não é praga. São as maravilhas que Deus fez ali no Egito. Só que para os egípcios, para aquele povo que não conhece Deus, para aquele povo que não conhecia e não fazia menção do seu poder, aquele povo viram essas maravilhas como pragas no meio deles. Coisas que eles abominavam, coisas que eles não gostavam, coisas que eles odiaram cada vez mais. E você vai entender que uma dessas pragas que acontece ali no Egito, através de Moisés e Arão, Deus dá uma direção para Moisés. Fala para Arão pegar o seu cajado. E pegando o cajado, ele vai estender as mãos sobre aquele rio, sobre todo nascente de água, sobre todo reservatório de água ali do Egito, para que haja sangue em toda a terra do Egito. Meus irmãos, quando a gente vai ouvir dessa primeira praga, preste atenção que eu vou te falar aqui agora. E neste momento, algo que talvez você não conhecia é que neste momento, cada uma dessas pragas, elas eram associadas a um dos deuses que aquele povo servia, que aquele povo ali idolatrava, que aquele povo ali sacrificava. Então, neste momento aqui, a primeira praga, a primeira maravilha que Deus fez ali, através de Moisés, através de Arão, foi a transformação de todas aquelas águas em sangue, fazendo menção então ali ao Deus Nilo, um dos deuses do Egito. Você vai entender aqui que é realmente isso. Quando Deus então, através desses homens de Deus, diante de Faraó, quando eles vão falar para ele: liberta o meu povo, para que nós possamos servir ao nosso Deus no deserto. Então Faraó ele endurece o coração. Faraó ele não quer nem saber. Você acha que Faraó ia liberar aquele povo assim facilmente? Lógico que não. E Deus sabia disso. E Deus falou. Deus predisse isso para Moisés. De todas as vezes que tu for falar com ele, ele vai endurecer o coração. Ele não vai querer te dar ouvidos. Algum momento ele vai até ouvir, ele vai entender, ele vai até compreender. Só que depois o coração dele vai endurecer, Moisés. Mas fala para ele,
liberar o meu povo, porque se não liberar o meu povo, se não libertar o meu povo para me servir, eu vou agir diferente, eu vou agir com sinais. E a gente sabe muito bem os sinais que Deus faz ali no Egito, irmão. A gente sabe muito bem os sinais que Deus ele realiza no meio daquele povo egípcio e principalmente para Faraó. Eu não sei se você sabia, mas se você não sabe, você vai ouvir agora. O próprio Faraó, naqueles tempos, Faraó é lógico, é o título de rei do Egito. Então o Faraó ele considerava, ele se autoestimava ali como um filho de Deus, um dos deuses. Ele se intitulava ali até mesmo como um próprio Deus, acima de tudo ali. O Deus ali a qual ele servia, os deuses a qual ele estava em derredor ali, para ele tinha poder, ele era um deles. Mas Faraó ouviu falar de um Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, o Deus o Todo-Poderoso, o grande Yahvé, o Adonai. E pela vida de Moisés e pela vida de Arão, Faraó então ouviu as palavras. Eu quero dar continuidade aqui no versículo de número 20, a minha Bíblia é King James. A tradução vai estar assim: Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado e feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos do Faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Está vendo aí, irmão? Deus deu a ordem, Deus deu a direção, Deus falou. Aconteceu ou não aconteceu? As águas se transformou em sangue, sim ou não? Se transformou. Diante dos olhos de Faraó e dos seus conselheiros e de todo aquele povo que estavam ali. Eles viram as águas do rio Nilo se transformar em sangue. É tão muito profundo isso, que para eles ali, meus irmãos, era uma ofensa aos seus deuses. Era uma ofensa aquilo para os seus deuses, a qual eles serviam. Todos os peixes, espécies de peixe naquele rio morreram. Todas as espécies daqueles peixes vieram a morrer, porque a água já não tinha mais as moléculas de H2O. Ali agora era sangue. Não era aquela água, quando a gente está andando na estrada de terra, vê aquelas águas quando está um tempo chuvoso, aqueles buracos d'água meio avermelhados. Não, isso ali não chega nem perto. A gente não pode nem fazer menção com aquilo, porque a palavra não mente, a palavra de Deus ela não é mentirosa. Então a palavra de Deus ela está dizendo claramente que as águas se transformaram em sangue mesmo, irmão. Não foi numa água cheia de barro, não foi uma água suja, mexida, como se alguém andou por dentro dela, sujando ela mais ainda. Não, as águas se transformou em sangue mesmo. Então foi uma das maravilhas que Deus fez ali, que para os egípcios era uma das pragas. Aqui no versículo de número 21 a gente vai entender melhor. Eu vou falar aqui para você, ó. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se. Você está entendendo aí? O rio poluiu-se. Por quê? Porque sangue é vida, irmão. Sangue é vida. Quando uma pessoa chega a vir a óbito, geralmente é pouco tempo que tem que fazer o velório já para poder o quê? Para sepultá-la. Por quê? Porque dá mau cheiro. O nosso corpo é podre. Agora imagina aquelas águas que era sangue puro, que era o puro sangue ali. Imagina o cheiro. Imagina só ali naquele momento ali, aquelas águas se transformou ali em sangue. Todos os seres viventes daquelas águas morreram. Todas as espécies de peixe. Quem podia, até mesmo os seres humanos, os egípcios, não podiam beber daquele rio, porque quem é que bebe sangue? Por acaso será que teria alguém ali que era vampiro? Então preste atenção aqui, ninguém poderia usar daquela água para nada, porque ali já não tinha mais água, ali agora era sangue puro. Aquele rio ali se converteu em sangue. Dali não poderia tirar água para cozinhar, não poderia tirar água ali para tomar banho, ali não poderia tirar mais água dali para fazer outras necessidades. Você vai entender, irmão, que não tinha água potável de nenhuma forma ali, em nenhum daqueles cantos do Egito, e toda a terra, as águas foram transformadas em sangue.
Deus então mostra para aquele povo, Deus está mostrando para Faraó, Deus está mostrando para aquele povo que só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele tem poder para fazer essas maravilhas. Você vai entender aqui, versículo 22, os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. Está vendo aí? Tem pessoas que não acreditam no mal. Eu até respeito a crença, eu até respeito cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, mas tem pessoas que não acreditam no mal. Tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Tem pessoas que não acreditam de jeito nenhum numa obra maligna. Mas você vai entender aqui que os magos, com as suas ciências ocultas, eles conseguem fazer ali, imitar. Eles não fez igual, eles imitaram ali. De alguma forma, eles tinham ali uma água, talvez ali em algum odre, talvez em alguma garrafa. Eles pegaram ali uma bacia, colocaram ali aquela água e de alguma forma ali, com a sua ciência, os seus conhecimentos ali ocultos, eles então conseguiram também fazer o mesmo feito. E o mesmo feito ali, eles transformaram aquelas águas em sangue. De alguma forma, de alguma maneira, eles mostraram ali que o Deus que eles serviam também fazia a mesma maravilha, que aquilo tudo ali não era nada perto dos deuses deles também, porque os deuses deles também faziam muito mais. E com isso, o Faraó ele endureceu o coração. Se os nossos deuses fazem esse poder, então que Deus que é esse de vocês? Isso é apenas um truque. Não adianta vir com truque, porque os nossos deuses também têm poder para isso. A palavra fala que Faraó ele endureceu o coração, ele virou as costas para Moisés, para Arão e para a palavra de Deus. A pior coisa que existe, irmão, é quando o ser humano ele endurece o coração para a palavra de Deus. Ele começa a acreditar mais no mal do que nas bênçãos. Ele acredita mais nos demônios, ele reverencia mais os demônios do que o próprio Espírito Santo. Ele reverencia mais a obra maligna do que um culto de libertação. Ele prioriza mais ali ver uma pessoa ali, sabe, com seus demônios do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Hoje em dia nós vivemos dias difíceis, que já estamos começando aos princípios das dores, mas o Evangelho de Deus está sendo pregado. O Evangelho de Deus está sendo ministrado. Então talvez é isso que você ainda não sabia. Talvez é isso que você ainda não conhecia. Então essa praga foi associada a um desses deuses, a um dos deuses do Egito, para que aquele povo saiba que Deus é o Deus vivo, é o único Deus, o único que é soberano. Então, aqui mais adiante, vamos acompanhar aqui no versículo de número 23. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou ao seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Tem pessoas que vivem assim. Não importa se elas vão ver um milagre, 2, 3, uma transformação, um livramento. Outras pessoas vão querer se olhar, se tocar, igual Tomé. Só que Deus ali, ele fez com que os olhos de Faraó e de todo aquele povo enxergassem. Ele fez com que aqueles rios, ele fez com que aquelas águas se convertessem em sangue. Agora imagine só, irmão, o cheiro daqueles rios. Imagina só o cheiro. Imagina só, se você talvez já foi em algum matadouro, para que você possa entender melhor, talvez se você já foi em algum matadouro, ou em alguma granja, em algum desses lugares, sabe, que mata animais, com certeza você sabe o cheiro que é ali. É um cheiro muito forte, é um cheiro muito ruim. Agora imagina só aqueles rios com esse cheiro, pior ainda do que isso que você um dia presenciou. Talvez por uma estrada, por uma rodovia, você se deparou ali com algum animal morto ali na beira da estrada. E você com certeza sabe qual que é aquele cheiro, né? Então imagina só aquele cheiro naqueles rios. Pior ainda, porque aquele rio poluiu. A palavra fala aqui no versículo 21, eu vou até voltar. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo. E houve sangue por todo o país do Egito. Não existia água potável, irmão. A água é vida. Sem água
a gente não vai muito longe não. A gente pode ficar de jejum, sabe, sem se alimentar 3 dias, talvez até mais. Agora, sem água é difícil. 24 horas sem água já é difícil. Agora você vai entender que aqui, aqueles egípcios já estavam desesperados, sem saber mais o que fazer, sem saber mais para onde ir, porque aquilo ali para eles era uma ofensa, para eles aquilo ali era uma praga. E o que eles fazem? Vai cavar poço, vai cavar poço ali em volta do rio, para ver se eles encontram alguma raiz, alguma fonte de nascente de água ali, em algum poço, porque há 7 dias Deus já havia feito essa maravilha. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso, para essa palavra. Talvez muitas vezes a gente, irmão, deixe de dar ouvidos à voz de Deus, através dos seus homens de Deus nessa terra, e a gente endurece o coração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus do jeito que a gente quer interpretar. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus para a nossa vida como uma indireta. É uma indireta para a minha vida, e aquilo ali a gente está traindo de má vontade, a gente não está nem recebendo a palavra. Foi o que o faraó fez, endureceu o coração. Ele endureceu o seu coração, virou as costas e voltou para a sua casa, para o seu palácio. Porque mesmo ali, naquele momento, aquelas maravilhas não fez com que o seu coração se convertesse. O problema não está em Deus fazer o milagre. O problema não está em Deus não fazer o milagre. O problema está dentro de nós. O problema está no nosso coração, naquilo que a gente vai aceitar. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo ceará. Então ele está batendo na porta. Jesus, ele é educado. Para Deus transformar a nossa vida, a gente tem que abrir o nosso coração. Porque se a gente ficar com o nosso coração fechado, mesmo a gente sabe, só quem pode perdoar é Deus. Mas aqui nessa terra aqui a gente tem que fazer a nossa parte. Talvez você está assistindo esse vídeo agora e você é uma pessoa que necessita de liberar perdão. Não é nem pedir perdão. Pedir perdão ainda é mais fácil do que liberar perdão. Agora, imagina aquela pessoa que te fez um mal e você olhar para ele e falar: olha, eu te perdoo. Fique em paz, eu te perdoo. É isso que Deus está convidando, para que a gente abra o nosso coração e não fazer igual fez Faraó, fechar o coração, endurecer o coração. A gente tem que abrir o coração, para que Deus ele venha fazer a maravilha, para que Ele possa nos libertar daquilo que a gente precisa ser liberto. Amém? Receba essa palavra na tua vida como um alimento espiritual. Receba essa palavra na tua vida como uma palavra renovadora, de transformação. Porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é tudo para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, passaram-se 7 dias, versículo 25, que o Senhor feriu o Nilo, porque aquele povo não tinha água potável. Aquele povo não achou água em lugar nenhum. Irmãos, Deus ele tem todo o poder para transformar. Deus ele tem o poder para fazer o impossível se tornar possível. Não existe nada a meu respeito, a teu respeito, que Deus olhe para aquilo e fala: eu não consigo fazer. Não existe, irmão. Não existe. Agora, o impossível para mim e para você, nas mãos de Deus, se torna fácil. Muito mais fácil do que a gente pensa. Então, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca a tua vida na mão do Senhor. Confia nele e tudo Ele fará, irmão. Tudo Ele fará. Glória a Deus. Esse foi mais um vídeo do canal do Pastor Adrian Cândido. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra te edificou, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, me dar uma ajuda neste canal, para que esse canal ele possa crescer no intuito de levar a palavra de Deus, o Evangelho, o conhecimento. É lógico que a gente está aqui para aprender, até eu aprendo quando eu estou aqui pregando. Glória a Deus. Então peço também a tua colaboração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra, alguém que talvez tenha fechado o coração para as coisas de Deus, alguém que tem fechado o coração para a palavra de Deus, para que essa pessoa possa ouvir a palavra e então ela possa abrir o coração dela. Compartilhe esse vídeo com alguém
Ative esse sininho para que todas as vezes que eu fazer um vídeo, esse vídeo chegar até você. O YouTube vai te mandar diretamente. E se você puder, desde já, não vai custar nada para você. Você não vai gastar nem um segundo para você clicar aí nesse joinha, me dar uma força aqui, me dar uma ajuda, porque é muito para mim. Eu fico muito agradecido com o joinha que você dá aqui para mim, para que esses vídeos eles possam expandir e alcançar almas. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até o próximo vídeo.